Você já percebeu como o tamanho das coisas pode ser relativo? Por exemplo, o que é maior? O Sol ou uma moeda? É claro que você e eu sabemos que o Sol é muito maior que uma moeda. Mas, se você tapar um olho e colocar uma moeda na frente do olho aberto, você poderá cobrir o Sol com essa moeda. Essa pequena experiência nos ensina como às vezes nós deixamos os nossos pequenos sofrimentos obstruírem a nossa visão de um Deus que é muito maior do que todas as coisas. O título da nossa mensagem de hoje é Todo o meu ser louva. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso Café de Comunhão. E tem café mesmo, ó. Não é só cenográfico o negócio aqui. O texto da mensagem de hoje se encontra lá em Atos 16, do 22 ao 36. Lembrando, galera, que você pode acompanhar a mensagem aqui no seu livro dos 4 encontros. Tá lá na página 52, tá? Tem um esboço lá, então, para você acompanhar aí essa mensagem. Então, eu vou ler aqui o texto, beleza? Atos 16, do 22 até o 36. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: "Solte esses homens." Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: "Os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão em paz." Então, galera, para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui nesse texto, Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária. E Silas aí tá junto, foi de companheiro aí na parceria para pregar o evangelho. O texto diz lá no versículo 6 que eles estavam indo para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então eles saíram, foram para a Bitínia, na Ásia Menor, e fala também o texto que Jesus, o Espírito de Jesus não os deixou também pregarem ali naquele local. Então, naquela noite, Paulo ele teve um sonho, teve uma visão. Nessa visão, Paulo viu um homem da Macedônia pedindo ajuda. Então, ele entendeu que Deus os queria na Macedônia e foi isso que eles fizeram. Foram para lá. Chegando lá na cidade de Filipos, eles anunciaram o evangelho, muitas pessoas se converteram. Tem um exemplo ali, o texto fala de Lídia, que se converteu. E em um certo momento eles expulsaram um demônio de uma mulher. Porém, os homens que ganhavam lucro em cima daquela mulher ficaram muito bravos com Paulo e Silas por terem feito aquilo, e eles
juntaram uma multidão ali contra Paulo e Silas e levaram eles para os líderes, os magistrados, e prenderam Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas eles foram espancados e foram presos. Então, um pouquinho diferente do que a gente entende as prisões hoje, aquela prisão que eles estavam era uma prisão horripilante. Os dados históricos apontam que era provavelmente um lugar muito escuro, subterrâneo, úmido e sujo. Então, é um lugar terrível. Geralmente, esse tipo de cela eram colocados homens para ficar seus últimos dias de vida. Homens que estavam indo já para a morte. Além disso, nós podemos lembrar que Paulo e Silas eles estavam muito feridos, né? E o texto fala também que eles foram presos, foram acorrentados. Mas o que mais chama a atenção, lendo esse texto, é como que Paulo e Silas, em certo momento, estavam orando e estavam louvando ao Senhor em meio àquela situação. Isso contradiz qualquer lógica humana de uma perspectiva de sofrimento. Alguém que está numa situação assim está louvando, cantando louvores ao Senhor. Esse grande exemplo de Paulo e Silas nos ensina que devemos louvar em meio ao sofrimento. Então esse texto ele traz algumas lições para nós. Então a primeira lição que nós queremos destacar aqui é que Deus continua sendo bom e gracioso. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Isso aí, Deus continua sendo bom. Talvez essa música foi uma das que eles estavam cantando lá naquele momento, né? Ou não. Se talvez eu ou você estivesse no lugar deles, provavelmente nós estaríamos nos perguntando se realmente era a vontade de Deus de estar naquele local, né? Ou talvez teríamos nos arrependido de ter expulsado o demônio daquela mulher, não é verdade? Mas de alguma forma, em meio àquela situação, aquele sofrimento, Paulo e Silas estavam orando, estavam louvando, cantando louvores ao Senhor. De alguma forma, eu creio que Paulo e Silas, eles devem ter começado a orar, pedindo libertação de Deus, né, pedindo que Deus os tirasse daquele local. Mas eu acho que eles chegaram em um momento da sua oração que eles se confrontaram e lembraram de quem Deus era. Eles lembraram de Jesus, do sacrifício de Cristo, e eles começaram a cantar, começaram a louvar. Então, o pedido de ajuda a Deus acabou se transformando em um motivo de louvor, de engrandecimento do nome do Senhor. O que Paulo e Silas devem ter entendido é que Deus era muito maior do que aquela situação que eles estavam se encontrando. Provavelmente aqueles louvores que eles estavam cantando, eles expressavam um coração convicto de que Deus ele continuava sendo bom e gracioso pela vida deles. E como era um costume também de Paulo e dos apóstolos, provavelmente Paulo ele se alegrou por estar sofrendo pela causa de Cristo. Eles estavam se alegrando por sofrer por Jesus Cristo. É isso que ele fala em muitas das suas cartas, que ele se alegrava em sofrer por Jesus. Mas também eles estavam louvando porque Deus até ali os tinha ajudado e estava poupando as suas vidas. Então o que isso nos ensina? Nos ensina que independente da circunstância na nossa vida, o caráter de Deus ele não muda. Ele continua sendo bom e gracioso e ele pode nos livrar de qualquer situação, porque Deus ele não é afetado pelas lutas e pelas dificuldades. A segunda lição que nós podemos aprender aqui com esse texto é que Deus ele está perto e nos ouve. Deus está perto de nós, chove o seu amor em não ser. Talvez essa aí foi uma das músicas que eles estavam cantando lá também, né? A proximidade de Deus é um dos maiores presentes, uma das maiores dádivas que nós podemos ter. Com certeza, nós não estamos sozinhos. Seja na prisão, seja num calabouço, seja onde você está agora, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, Deus ele está perto. Deus ele está conosco. Ele habita em nós. Assim como diz o texto lá de Hebreus 13:6. O Senhor é meu auxílio e não temerei. Devemos levar todos os nossos anseios a Deus, ao nosso Pai. Paulo, ele não nos diz para a gente ignorar os problemas.
Nós devemos passar por eles, mas ele nos aconselha sempre a levar as nossas preocupações até o Pai, porque ele nos ouve e ele cuida de nós. Os ouvidos de Deus, eles estão sempre abertos. Por mais que às vezes a gente ora e parece que ele não está ouvindo, mas com certeza ele está nos ouvindo. E nós devemos continuar clamando a ele, devemos continuar conversando com ele. Jesus, ele nos ensina isso. Ele nos conta uma parábola sobre uma história de perseverança. Essa parábola é chamada a parábola do juiz iníquo. Essa parábola conta que uma viúva, ela estava pedindo ajuda para um juiz para julgar a sua causa. Só que esse juiz, ele era um cara todo errado, era um cara que, o texto fala que não temia nem a Deus e nem aos homens. Então, essa viúva, ela insistiu muito com aquele juiz para que ele julgasse a causa dela. E após muita insistência, aquele juiz não aguentava mais aquela mulher no pé dele e ele resolveu julgar a causa dela. E olha só o que fala então no final dessa parábola. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Então o que essa parábola nos ensina? Que nós devemos perseverar, devemos continuar e não nos desencorajar. Deus sim, ele nos ouve e ele nos ama, ele está perto de nós e com certeza ele ouve a tua oração. Terceira lição que nós podemos aprender com essa passagem é que Deus tem planos soberanos e insondáveis. Ué? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Essa é antiga, né? Galera, assim como Paulo e Silas, eles não tinham ideia do que brotaria daquela situação na vida deles, nós também não sabemos o que Deus ele quer fazer através das situações que vêm à nossa vida. Deus ele costuma usar as tempestades da nossa vida para cumprir os seus propósitos. A sua oração ou o seu sofrimento pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para libertar cativos. Mal sabia Paulo e Silas que Deus ele tinha planos soberanos em relação àquilo que eles estavam passando. Planos muito maiores do que aquela circunstância que eles estavam ali. Olha só, nós podemos colocar aqui alguns frutos daquela situação na vida de Paulo e Silas. Primeiro, os seus companheiros de prisão ouviram aquele testemunho deles. Imagina só, você está preso e você vê uns homens ali que estão orando, louvando a Deus, clamando a Deus. Que testemunho grandioso que deve ter sido para aqueles companheiros de prisão. O segundo grande propósito de Deus com isso foi salvar a família do carcereiro. Olha que legal, essa situação levou o carcereiro a conhecer o Evangelho. E não só isso, a palavra fala que ele e toda a sua família ouviram do Evangelho e ele e toda a sua família foram batizados, foram salvos através daquela situação na vida de Paulo e Silas. Outra grande consequência dessa ida deles lá para a Macedônia foi a plantação da igreja de Filipos. E ainda a questão do testemunho. Olha só, eles tiveram essa situação na vida deles, serviu de um testemunho que eles puderam contar. Paulo, depois disso, ele sempre falava muito sobre alegrar-se em meio ao sofrimento. Ele falava muito por se alegrar pela causa de Cristo. E ele poderia exemplificar isso através daquilo que aconteceu na vida dele. Então ele viveu aquilo, ele não apenas falava, mas ele viveu aquela situação na sua vida. Então isso serviu como um exemplo para aqueles outros irmãos que eram perseguidos por causa da sua fé. Existe uma frase do Richard Baxter que diz: Ele irá nos usar apenas para os propósitos seguros e honrosos e para nenhum outro fim que não seja a nossa felicidade eterna. Imagina a alegria de Paulo e Silas ao verem todos os frutos que aquela situação trouxe para a vida deles. Provavelmente eles se alegraram muito com isso. E provavelmente também eles se alegrarão também um dia no céu, quando puderem ver os frutos, as pessoas que foram alcançadas através desse testemunho na vida deles. Galera, da mesma forma, então, Deus ele pode usar os sofrimentos na nossa vida. Com certeza, se você tem passado por alguma situação difícil, você já passou,
Isso pode servir como um exemplo para outros um dia também que estiverem passando pela mesma situação. Deus, ele está fazendo a sua obra e ele pode usar tudo isso, todas as situações da nossa vida para o bem daqueles que ele ama. Deus tem planos muito maiores do que podemos imaginar nos momentos que passamos por sofrimento. Lembrando então, galera, aprendemos 3 lições hoje. Você está passando por lutas? Então louve, porque ele continua sendo bom. Você não está ouvindo a resposta de Deus? Então louve, porque os ouvidos do Senhor estão abertos. Você não está entendendo por que você está passando hoje por essa situação? Então louve, porque essa situação pode ser vida e salvação na vida de outras pessoas amanhã. Gostaria de encerrar esse tempo aqui juntos com a história de Horatio Spafford. Horatio foi um americano que passou por algumas situações na sua vida. Olha só, em 1870, a sua família sofreu o seu primeiro impacto. O seu filho de apenas 4 anos veio a morrer depois de uma febre muito alta. Em 1871, acontece um grande incêndio nos Estados Unidos, onde a família do Horatio teve uma perca financeira gigantesca, e esse foi o segundo grande impacto da sua família. Em 1873, veio o terceiro grande impacto na família de Horatio, e essa foi uma tragédia muito terrível. Ele e sua família estavam com uma viagem marcada para a Europa. Entretanto, no último momento, Horatio não pôde ir por causa de um compromisso e a sua esposa e suas filhas acabaram indo para a viagem sem ele. Essa viagem era uma viagem de navio e, infelizmente, no meio do caminho, o navio naufragou. Nesse naufrágio, a esposa dele, ela se salvou, mas as suas 4 filhas morreram nesse naufrágio. Horatio imediatamente viajou para encontrar sua esposa, que era a única sobrevivente, e no meio do caminho de navio também, avisaram para ele que ele estava passando pelo local onde a embarcação em que suas filhas morreram afundou. Horatio saiu, olhou, refletiu. Então ele voltou para a cabine e começou a escrever. Sabe o que ele escreveu? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você deve conhecer esse hino, e foi nessa circunstância em que ele foi escrito. Talvez nem mesmo Horatio sabia, mas esse hino alcançou muitas pessoas para o Evangelho. Essa situação na vida dele virou salvação para a vida de muitas pessoas. Então lembre-se, até nas piores tragédias, Deus, ele cumpre os seus propósitos. Então, não se esqueça, louve a Deus em todas as circunstâncias. Isso aí, galera. Vamos orar então? Ó Deus, muito obrigado por essa palavra que falou muito ao meu coração. Que realmente o Senhor nos ensine, ó Deus, a louvar em meio às dificuldades, sabendo que os teus propósitos são muito maiores do que nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor usa as situações da nossa vida para cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer e que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos para que a tua palavra seja falada em todos os cantos da terra. Obrigado por tudo isso e que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus, amém.